E aí, pessoal, como vão vocês? Como eu prometi, e os fãs da nossa Cavaleira da Traição pediram, hoje nós vamos falar da filhinha da minha grande waifu. Mordred é uma das personagens que o pessoal gosta bastante na franquia Fate, e essa personagem teve alguns papéis interessantes em Fate Apócrifa, e também uma boa participação em Fate Grand Order, na singularidade do meu rei favorito. E eu já vou deixar claro a minha indignação, a sacanagem que fizeram por não escolherem ela para entrar no meu top 10. Será que não tem um que não goste de uma coelhinha loira, ou de uma gótica que gosta de dar fatality? Enfim, isso não importa. O que importa é que hoje vamos falar da filhinha dela, e esse vídeo vai te fazer entender umas coisas muito importantes. Então já deixa o like aí, meu amigo, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Dito isso, vamos ao assunto que hoje tem coisas interessantes para falar. Vamos embora! Conhecida como Cavaleiro da Traição, e também como Saber Vermelha, Mordred é filha de Arthur Pendragon e Morgana Le Fay. Tá, agora vem aquela parte mais zoada da história. Como isso aconteceu? Tudo isso começou com Uther Pendragon, por mais que a maioria ignore isso. É contado que Uther sempre quis que o herdeiro do seu trono fosse um homem. No entanto, como a vida é algo que não está no controle do ser humano, a criança que seria o herdeiro acabou nascendo com o sexo feminino. Essa era Arthur Pendragon. Na época, uma mulher jamais seria bem vista, sendo um rei e líder de um reino. E Uther, que estava decepcionado, acabou sendo animado por Merlin, pois este acabou vendo que o destino da Arthur estava em suas mãos. Então, ele acabou garantindo para Uther que ele faria daquela menina um rei forte e próspero. Ou seja, o Merlin chegou e falou o seguinte: deixa comigo, chefinho, que eu sei o que eu tô fazendo, só deixa com o pai. E então, o mago Merlin treinou e guiou a menina, até que chegasse o momento da menina se tornar o novo rei da Bretanha. No tempo certo em que Arthur se tornou o rei e já tinha uma idade adequada, o mago criou uma estratégia para manter a farsa de que o rei da Bretanha era um homem. Merlin usou sua magia e lançou um feitiço na Artúria, e com isso ela foi transformada temporariamente em um pseudo-homem. Tudo isso para criar uma falsa impressão de que Arthur era um homem, para que os cavaleiros e o seu reino obedecessem às suas ordens, e para que não causasse nenhum tipo de revolta. Para fortalecer ainda mais toda a farsa, até um casamento arranjado foi criado. Arthur acabou se casando com Guinevere, tudo para criar um ambiente em que ninguém desconfiasse de que, na verdade, o rei não era um rei, mas sim uma rainha. E é aqui que vai entrar a Morgana. De alguma forma, essa fada maligna descobriu a farsa criada pelo mago Merlin. E então, é contado que ela encantou a Artúria usando sua magia, e extraiu o material genético dela. E agora, com o material genético da Artúria, Morgana gerou em seu ventre um homúnculo usando magia. E assim, nasceu Mordred, o cavaleiro que iria trair a Bretanha. Um homúnculo que foi gerado para ser uma cópia idêntica ao rei Arthur, e aquele que posteriormente levaria a nossa Sabre Azul para uma terrível morte. Bom, após nascer, Mordred teve um crescimento muito acelerado, devido aos seus status de homúnculo, sendo criada em segredo e orientada a obedecer o rei até certo momento, sendo sempre manipulada por Morgana. Referências Fate Apócrifa. Bom, enquanto Mordred crescia, ela foi doutrinada a obedecer o rei e também foi treinada com a espada, se tornando uma excelente espadachim, exibindo grandes habilidades. Além disso, ela aprendeu a proteger os caminhos de um cavaleiro, a honra e a justiça. É contado que no início de sua jornada, ela já tinha uma certa obsessão pelo reino da Artúria, mas nessa época, esse sentimento não era nada mais que uma grande admiração pela imagem do rei perfeito. Até que em um certo dia, Morgana a convidou para lutar e derrotar o rei dos cavaleiros, e assim, tomar o seu lugar de direito. Após isso, em algum momento, Mordred recebeu o seu capacete, a qual ela foi aconselhada a nunca remover na frente de quem quer que seja, e então, ela foi enviada a Camelot por recomendação de Morgana para uma exibição de esgrima e técnicas de espada. É dito que aqueles que a viram, observaram sua grande aptidão em técnicas de espada, uma esgrima soberba, observada em poucos cavaleiros, e com isso, ela foi aceita como o novo cavaleiro da Távola Redonda. Mas o pior de tudo ainda estava por vir. Morgana estava prestes a fazer a sua próxima jogada no tabuleiro da Távola Redonda, pois a fada maligna acabou revelando para Mordred os segredos por trás do seu nascimento, e com isso, Mordred agora sabia tudo sobre a sua linhagem e origem. Mas além disso, Morgana ainda acrescentou que o rei jamais aceitaria uma criança nascida de uma forma tão incomum, e que para o rei, Mordred seria apenas uma criança imunda. Mas em contrapartida a esse detalhe, Mordred ficou alegre por saber que era filha do grande rei Arthur, tendo seu próprio sangue,
e com isso, não sendo uma humana qualquer como a maioria. Com isso, o coração de Mordred se encheu de orgulho, e ela sentiu que o seu nome, realidade, mente e corpo, estavam aptos para que ela fosse a verdadeira sucessora do Rei dos Cavaleiros. Em outras palavras, Morgana acabara de conseguir tudo o que ela queria, colocar o filho contra o seu pai, e criar o cenário perfeito para que os cavaleiros comecem a desconfiar das atitudes de Arthúria Pendragon. Agora, o reino de Camelot está nas mãos de uma das piores bruxas, e nas mãos de um cavaleiro que está prestes a começar uma rebelião. Sabendo de todas as suas linhagens, e o mais importante, sabendo que ela era filha do rei que ela tanto admirava, Mordred estava convencida e determinada a se apresentar diante do Rei dos Cavaleiros, e exigir o trono como herdeiro legítimo do rei da Bretanha. Tudo o que ela queria, era ter o reconhecimento de seu pai, ou mãe, para que quando chegasse o momento ela pudesse assumir o trono de Camelot. Mas como foi predito por Morgana, Arthúria não reconheceu Mordred como sua filha, e a tratou de uma forma como se ela fosse uma qualquer. Agora a garota que tanto admirava seu rei e também pai, teve seu coração tomado por um imenso ódio, e aos berros tentava chamar a atenção de Arthúria, que apenas lhe virou as costas, ignorando cada uma de suas palavras. Arthúria mal poderia imaginar que naquele momento em que ela escolheu virar as costas e ignorar tudo, iria lhe causar algo tão terrível que acabaria com o seu reino, pois a partir desse momento, Arthúria Pendragon não ganhou uma filha, mas uma inimiga que iria traí-la pelas costas, e acabaria com a sua vida. Nesse momento, Mordred percebeu que não importava o que ela fizesse, dali em diante, ela nunca seria reconhecida, exatamente por causa do ódio que Arthúria tinha em relação a Morgana, e pelo fato de Mordred ter nascido de Morgana, na cabeça da nossa Saber Vermelha, ficou claro que ela jamais seria aceita pelo seu rei. No entanto, isso não era uma verdade, como foi dito pela própria Arthúria em um trecho de Fate Apócrifa. Ela nunca odiou Mordred como ela odiava Morgana, ela não reconheceu Mordred como rei pelo simples fato dela não ter capacidade para ser um. Por isso, o silêncio de Arthúria diante do pedido de Mordred foi o seu maior erro, um tiro no pé. Referências Fate Apócrifa. Morgana agora conseguiu o próximo passo para sua jogada, pois foi graças à má atitude de Arthúria em não explicar o porquê de não reconhecer Mordred como sua filha, fez com que os cavaleiros da Távola Redonda começassem a questionar as suas atitudes, pois para vários deles, o rei perfeito já não era mais tão perfeito. Mas o pior ainda viria, pois agora, com todas as desconfianças dos cavaleiros em relação ao seu rei, começou a gerar entre eles alguns burburinhos, alguns assuntos que mais atrapalharam do que ajudaram. Sir Tristan acabou espalhando muitas coisas entre os cavaleiros, dizendo que o rei não entendia como os outros se sentem. Esses boatos acabaram chegando nos ouvidos do cara que não deveria ter chegado, Sir Lancelot. Agora entra em cena o maior pegador de casadas da história, pois após Lancelot receber essa mensagem de Tristan, ele acabou se sentindo na obrigação de tentar diminuir o fardo pesado do seu rei. Mas embora o desejo dele seja algo bom, a maneira que ele tentou fazer isso não foi bem elaborada, porque na tentativa de diminuir o fardo do rei, ele acabou ficando muito próximo a Guinevere, a esposa de fachada da Arthúria Pendragon. É agora que o bicho vai começar a pegar, pois a aproximação de Lancelot e Guinevere, que também queria ajudar o seu rei, acabou fazendo com que eles desenvolvessem sentimentos amorosos um pelo outro. Com isso, Guinevere acabou revelando a verdade do seu casamento para Lancelot, dizendo que ela havia sacrificado sua vida de mulher para apenas preservar a imagem e o governo de Arthúria, dando a entender que ela e Arthúria não tinham relações que um casal normalmente tem, porque a transformação feita pelo Merlin foi uma coisa temporária, apenas para consumar o casamento, não um feitiço permanente, o que dá a entender que Guinevere estava carente de alguém. E como Lancelot chegou numa hora completamente oportuna, eles acabaram tendo relações amorosas e ficando juntos. Agora Morgana tinha tudo o que queria para acabar de vez com a sua irmã, pois ela acabou descobrindo a relação íntima entre Guinevere e Lancelot. E então, com todas as peças posicionadas no tabuleiro, Morgana começou a jogada de finalização, encurralar o rei usando seu melhor cavalo. Esse cavalo na verdade é um cavaleiro, seu nome é Agravain. Agravain trabalhava sob as ordens de Morgana. Sendo assim, ele foi a pessoa que revelou o relacionamento íntimo entre Lancelot e a rainha Guinevere, trazendo à tona e ao público o terrível ocorrido. Agora, sabendo da verdade, Arthúria condenou Guinevere à morte, pois este era o castigo máximo pelo crime de adultério. Por amar Guinevere, Lancelot não ficou parado olhando a mulher que ele amava ser morta daquela forma. Então, na tentativa de salvá-la, Lancelot passou a lutar contra vários cavaleiros da Távola Redonda, vários deles antigos companheiros, e pelas mãos de Lancelot os irmãos de Gawain, Gareth e Gaerys acabaram mortos. O ódio, o caos e a destruição definitivamente foram instalados em Camelot, e Morgana certamente
imediatamente aplaudia de pé. Com todo o ocorrido, Lancelot já não tinha mais o que fazer, pois sozinho ele não conseguiria salvar Guinevere. Então, a única opção que lhe restou era fugir como um traidor. Mas apesar disso, o coração puro de Artúria não pôde guardar mágoas de Lancelot, diferente de Gawain, que passou a odiá-lo por sua grande traição, e também pela morte dos seus irmãos. A união da Távola Redonda foi abalada, e a sua ruptura havia apenas começado. O fim de Camelot era inevitável. Bom, agora que a ruptura está instalada, tudo vai se encaminhar como Morgana e Mordred queriam, pois embora Artúria não sentisse raiva de Lancelot, Mordred instigou o seu pai e rei a ir atrás dele. Em outras palavras, fazer expedições para caçar o traidor Lancelot. Então, algo aconteceu um certo dia. Artúria teve que liderar as suas tropas, pois havia uma certa ameaça às fronteiras do seu país. Nessa parte, é contado que o rei guiou o seu exército em direção a Roma. Nesse meio tempo em que isso acontece, Morgana aproveitou para roubar e se livrar da bainha Avalon, a relíquia a qual o mago Merlin havia aconselhado ao rei que ele não a perdesse de forma alguma. E para piorar mais ainda a situação, Mordred reivindicou Camelot e se autodeclarou o novo rei. Fazendo isso, Mordred aproveitou para invadir os cofres secretos de Camelot, onde Artúria guardava os arsenais secretos do reino. E foi dentro desse cofre de Camelot que Mordred encontrou e roubou a espada Clarent. Por causa disso, Mordred não possui o MP da espada, exatamente por não ter sido reconhecida como a herdeira legítima do trono. E no lugar do seu fantasma nobre, ela usa um ataque de mana burst. Mas isso fica para um outro vídeo. Vamos continuar. Agora que ela está em tese no lugar do rei, Mordred aproveitou para incitar Guinevere, que estava condenada à morte, a se juntar a ela na sua rebelião. Mas Guinevere achou a ideia do cavaleiro traidor uma tremenda tolice. Vendo ela se recusar, Mordred revelou o seu rosto por detrás do capacete e surpreendeu Guinevere após contar que ela sabia de toda a farsa do casamento entre ela e seu pai, e que seu pai na verdade não era um homem, mas sim uma mulher. Guinevere caiu em desespero, e com isso passou a se culpar por tudo que ela havia cometido, chorando até o fim de sua vida. Mas para Mordred e Morgana, não bastava destruir Guinevere. Agora, se faz necessário atacar o coração de Camelot. Um reino sem o seu rei é o reino de qualquer um. O pior de toda a situação é que sem a sua bainha Avalon, e com grande parte de Camelot dividida entre o rei e o traidor, Artúria mal sabia o que lhe esperava, pois voltando de sua viagem, após ter enfrentado uma dura batalha na fronteira do seu território, Artúria foi confrontada por Mordred e seu exército, e isso acabou culminando numa terrível guerra entre o rei e seu filho. O exército de Artúria e o exército de Mordred se enfrentaram, causando muitas mortes e destruição. E no fim de tudo, nos campos de Cama, os únicos que sobraram em pé eram elas. Agora, Artúria Pendragon estava frente a frente com Mordred, e não mais de costas para ela, pois agora ela se tornou o seu maior inimigo. Agora não havia mais um rei, agora não havia mais um herdeiro, pois um reino sem a sua força, e um rei sem ter a quem servi-lo, não é mais um rei. Agora era Artúria contra Mordred, em meio a vários corpos, espadas e lanças cravadas no chão. Em meio a tanta desgraça, Mordred ainda questionou por uma última vez a razão pela qual Artúria não a reconhecia como herdeira do seu reino. Então, com um único golpe certeiro de Rombominiad, Mordred foi empalada pelo rei dos cavaleiros. Nesse momento, Artúria apenas lhe respondeu que ela não odiava Mordred, e que a única razão pela qual ela não a reconheceu como a sua herdeira é porque Mordred não tinha capacidade para ser um rei. E antes que pudesse suspirar, Mordred também feriu o rei imbatível com a sua espada, e assim, o rei imbatível também tombou no campo de batalha. Por ter usado a Clarente para matar o seu pai, ao ascender ao trono dos heróis, esse feito foi cristalizado como seu fantasma nobre. Seu nome ficou cravado na espada: Clarent Bland Tartur. E assim termina nossa história sobre o Cavaleiro da Traição, uma história que foi reescrita pelo Naso de uma forma bem elaborada, embora a parte do Merlin foi uma mega trollagem que fizeram com a Artúria. Mas, o que eu quero terminar dizendo nas minhas considerações, é que o Nasoverso, por mais que às vezes ele seja confuso e todo atrapalhado, é um universo muito bem elaborado quando você se afunda na história. Um universo que conta não só as histórias e os passados dos mitos, mas conta os seus erros, e os seus acertos. É isso que me faz gostar tanto dessa franquia, que muitos infelizmente, acabam estragando para aqueles que têm a mínima vontade de conhecê-la. Algumas pessoas, por exemplo, acabam insistindo com outras por qual rota elas devem começar. Outras, já ficam nas disputas completamente erradas de que um personagem é mais forte que o outro, algo que é realmente chato, principalmente se você tem uma opinião diferente. Todos querem estar na razão, e no final, todos estão errados.
Pois se for um bom observador, vai ver que o objetivo do Nasoverso não é nos fazer pensar quem é o mais forte, mas sim, nos fazer pensar que não importa quão forte um herói seja, ele sempre terá as suas fraquezas, e no final, eles acabam como qualquer outra pessoa normal, independentemente se ele tem uma espada sagrada, ou uma imortalidade concedida pelos deuses. Infelizmente, esse modelo está sendo adotado pela maioria dos fãs de anime. Hoje não se discute o quão bom um determinado anime foi, apenas quem é o mais forte de tal anime. E de certa forma, isso acaba refletindo nos autores, que fazem histórias e roteiros onde os personagens são extremamente absurdos, de forma que fica até sem graça. Porque no fundo, você sabe que aquele cara poderia vencer facilmente, o que tira a mágica e a mística por detrás do roteiro. E eu sinceramente não gosto de animes assim, principalmente se for protagonista com feitos absurdos e sem sentido, como de um certo universo aí. É por isso que o Nasoverso é diferente, e também é por isso que eu gosto muito desse universo, pois ele não se baseia apenas em força, poderes ou níveis de personagens, mas em histórias. Histórias de heróis que marcaram suas lendas, seja pela sua força, seja pela sua fama, seja pelas armas que empunham, seus feitos, ou pelas ideias que eles difundiram. Pois isso me faz pensar que não importa o quanto você viva, mas sim como você vive, pois quando tudo acaba, o que fica é a sua história, o seu legado. Algo que de certa forma irá inspirar outras pessoas a seguir os seus passos, e não cometer os mesmos erros que você cometeu. Com isso, o Nasoverso quer nos ensinar que tudo na vida é fate, tudo é destino. Acabou, Rei Arthur. O seu reino está condenado. No entanto, assim como é mostrado na lenda do meu rei favorito, às vezes o destino que tomamos pode ser moldado pelas escolhas erradas que fazemos. Essa mesma lenda também nos mostra que nem sempre desejar o que o outro tem fará que você alcance o que ele alcançou. Fate nos mostra que mudar o passado não significa que fará do seu futuro o seu melhor presente, mas também nos ensina que fazer o certo no presente é garantir o seu futuro no amanhã. Por que se recusou a passar o trono para mim? Por um simples motivo. Você não tem dentro de você o que é necessário para ser um rei. Fate Stay Night foi o meu primeiro Fate, aquele com o gráfico que todo mundo reclama. Mas para mim, isso nunca foi o mais importante, pois a história e a mística por trás de todo o roteiro foi o que mais me chamou a atenção. Então, que fique claro para quem quer começar e está confuso, não importa qual rota você irá escolher para começar, pois todas elas te levarão a Fate. Todas elas te levarão a um mesmo destino. Pai. Pai. E espero que todos tenham entendido o que eu quis dizer, pois um certo mago, conhecido como Merlin, me pediu para passar essa mensagem para vocês. E assim como Arthur Pendragon que continua esperando em Avalon, eu estarei esperando vocês em uma próxima jornada, e sempre trazendo boas histórias para contar. E aqui termina nossa jornada em Camelot, e espero que vocês tenham compreendido tudo. Mordred é um dos cavaleiros de Arthur que fez algo completamente errado contra o rei, e acabou ficando conhecido como o Cavaleiro da Traição. E embora nossa Mordred de Fate também seja conhecida por esse título, eu não culpo ela pelo que aconteceu, porque quem estava realmente por trás de tudo, e arquitetando tudo, era Morgana. O seu plano em colocar Mordred no trono era para que ela, Morgana, governasse, e com isso, Mordred era apenas um peão no tabuleiro, movido de acordo com os desejos de Morgana. Mas o interessante disso tudo é que existem algumas falas da Arthur em Fate Go, que dá a entender que ela acabou reconhecendo Mordred, e não mais a ignorando como ela faz na linha do tempo padrão. Morgana sempre foi o verdadeiro e o grande mal de Camelot, algo que foi previsto até mesmo pelo mago Merlin, e se Arthur tivesse escutado seu conselheiro, o seu reinado não teria desmoronado. Ficando claro tudo isso, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também todos aqueles que usaram os selos de comando para enviar esse vídeo para outros cavaleiros. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!